Glória a Deus. Boa noite, irmão. Graça e paz seja com todos. Amém? Antes de qualquer coisa, eu só queria fazer um comentário. Tem uns probleminhas. Bom, você percebe, né? Com o som e microfones também, né? E esses dias atrás, eu creio que menos de um mês, né? A gente comprou a potência, né? Melhorou bem com relação ao som. A gente vai fazer mais coisas ainda, vai melhorar. Nós vamos poder dizer agora está bom. Não chegamos nisso ainda, mas a gente tem um probleminha com relação a microfones também. Isso é muito sensível. Isso é muito sensível. Qualquer coisa que aconteça, ele vai gerar probleminha. É uns pelinhos aqui disfarçado de fio que passa aqui dentro. É bem sensível mesmo. Qualquer enrolada que a gente der ou algum puxão assim, ele vai parar de funcionar. Então, essa semana nós compramos microfones sem fio. Não é aquilo que gostaríamos ainda, mas é um bom, né? Compramos e então é só essa semana que vai ficar essas falhinhas. Tá? Semana que vem a gente já está mais à vontade aí, tá bom, querido? Então o pessoal gosta de ficar mais à vontade, né? A gente vai ter essa liberdade, tá bom, querido? Mas, querido, eu queria pedir para que você pudesse abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? Você continua acreditando? Amém, querido? Então, eu gostaria que você abrisse, por favor, essa versão. Eu vou ler aqui com o Valdeci, que está escrito em Lamentações, capítulo 3, verso de número 21. Lamentações, verso 21, em nome de Jesus. E é uma passagem assim que muito conhecida, claro, mas eu acredito que tanto faz parte das nossas vidas como uma necessidade. Tem palavras assim que nós, quando carregamos, capítulo 3, verso 21, de Jeremias, Lamentações. Eu falei Jeremias, né? As Lamentações. Está escrito assim, Lamentações, capítulo 3, verso 21. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Amém? Essa palavra é muito forte. Tem muita coisa por trás disso. Ele diz assim, disso me recordarei. Fala assim comigo, disso na minha vida, na minha mente. Fala, disso me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. Agora fala assim comigo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém, querido? Fecha seus olhos nessa hora. Seus olhos fechados. Pai, eu uma vez a Ti, Pai, clamo, Deus, a Ti, invoco, Deus, o Teu santo nome, Pai, nessa noite. Sabemos, Deus, que todas as coisas, Pai, vêm de Ti. Nós cantamos, Deus, nessa noite, declaramos que o Senhor é a fonte. Se o Senhor é a fonte, o Senhor é aquele que rega tudo, todos e também nossos corações. Então, Pai, que essa fonte possa continuar jorrando, Deus, nas nossas vidas. Desde o momento, Pai, que nós saímos, Deus, da nossa casa, nós queremos, Deus, ser, Senhor, encharcados. Queremos ser, Deus, contagiados, Deus, com a água que o Senhor faz com que venha descer do céu, Deus, para as nossas vidas, Pai. Não sei, Deus, como cada coração entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza de como é que vai sair, Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoado, Deus, para o Teu louvor e glória. Nós liberamos, Deus, o céu para a terra nessa noite, Deus, na qualidade de ministro do Evangelho. Nós, Deus, damos legalidade ao Teu Espírito Santo, para que venha, Deus, agir em cada coração, em cada vida, Deus, que veio e que espera, Deus, mais o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Irmãos, eu quero ser breve nessa noite, espero que seja. E meditando na palavra do Senhor, de outros momentos nós vamos falar a respeito desse assunto. E depois que, no finalzinho, eu vou te explicar por que eu tenho tratado sobre essas coisas por esses dias. Sobre o fato de nós procurarmos o nosso próprio coração. De nós procurarmos entender a nós mesmos. Para que nós, antes disso, para que depois nós venhamos a buscar realmente algo com Deus, algo com o Senhor. A palavra do Senhor diz, querido, aqui em Colossenses capítulo 3, também no verso de número 1 ao 3, está escrito assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que
são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai, à direita do Pai. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3 de Colossenses, capítulo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, quando nós paramos para nós meditarmos nas parábolas que estão sendo ministradas na quarta-feira, esses dias foi comentado a respeito da parábola do tesouro escondido, né? E é interessante que muitas vezes, querido, se procura a vida onde a vida ela não existe. E aí muitas vezes é uma frustração muito grande, tanto com as pessoas que estão do lado, como muitas vezes com o próprio Deus, até mesmo consigo, sabe? Porque a palavra do Senhor ela é sempre muito clara com aquilo que ela diz. Ela só precisa de entendimento. O Senhor diz, olha, porque já estáis mortos, ou seja, a vossa vida está escondida com quem, querido? Com Cristo Jesus. Então, quando encontramos Cristo Jesus, nós encontramos a vida. Quando entregamos literalmente, diretamente a nossa vida diante do Senhor Jesus, nós encontramos algo. Nisso não há perda. Isso é um investimento. Fala assim comigo, investimento. Então, mas antes disso ele diz, olha, o nosso pensamento, ele precisa ser voltado para um lugar determinado para que nós venhamos encontrar aquilo que nós queremos. Porque parece ser uma loucura tão grande, irmãos, dizer que vai morar no céu só porque falou, Jesus, eu te quero. E começar a vir para a igreja, ler a Bíblia, fazer suas orações. Parece uma coisa assim tão louca. E a própria palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que a palavra da cruz é loucura realmente para aqueles que perecem. Mas para nós é o poder de Deus. E nós acreditamos nisso, sabe? Mas uma coisa que eu quero dizer para você, querido, é que o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai, ligado nesse versículo que nós lemos por primeiro, de Lamentações, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai, Ele tem nos ensinado, querido, Ele tem nos feito aprender muitas coisas nessa vida. Eu admiro, assim, às vezes nós conversamos com pessoas que têm suas idades avançadas até mesmo, sua idade avançada muitas vezes até mesmo, e elas muitas vezes dizem que não conseguiram aprender nada na vida, né? Mas eu quero dizer para você que a vida é uma escola, mas só ensina a lição certa, querido, a Bíblia Sagrada. A vida e o mundo e o sistema literalmente são escola. Mas massacra, traz trauma para muitas pessoas, traz ali muitas vezes uma dor tão grande para muitas pessoas que elas têm dificuldade até mesmo de se reencontrar, mesmo estando dentro das igrejas. É por isso que a gente encontra, irmãos, muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu passei por 50 igrejas, pastor, não deu certo e aí eu preferi ficar em casa mesmo. Sabe, querido? Então, é de admirar dizer assim, que, por exemplo, nós vivemos uma vida ou um dia, até mesmo e não aprendemos algo, irmãos. O Senhor nos ensina, querido, em todas as coisas. O Senhor nos ensina através das coisas pequenas, através das coisas grandes, mas o Senhor, querido, constantemente nos ensina. Mas nós precisamos estar próximos a Ele, querido, para entender realmente aquilo que nós temos para aprender, aquilo que Ele realmente está nos ensinando, sabe? Porque o filho, quando ele está próximo do pai, ele ouve a voz do pai, amém, querido? É assim que funciona? Hein? O filho, quando ele está longe, ele escuta aquilo que o pai fala? Não, normalmente não. Né? Mas normalmente, e no mundo espiritual da mesma forma, quando estamos próximos de Deus, a tendência de ouvirmos a voz de Deus, querido, é muito maior do que se estamos longe. E o Senhor é aquele que nos atrai, como louvamos essa noite, o Senhor é aquele que nos atrai para a sua santa e maravilhosa presença, amém, amado? E, irmãos, mas o que eu quero trabalhar nessa noite e trazer para você é a respeito exatamente dos nossos pensamentos. Teu pensamento, Carlinhos Félix. Mas então, querido, nosso pensamento, irmãos, muitas vezes nós dizemos assim até mesmo, né? Muitas vezes nós dizemos assim até mesmo, pastor, eu tenho dificuldade de controlar meus pensamentos. Eu estou aqui, daqui a pouco o meu pensamento está passeando por aí, eu tenho dificuldade de trazer de volta, até mesmo quando eu estou conversando com alguém, ou até mesmo quando eu estou lendo a Bíblia, ou até mesmo quando eu estou orando a Deus, pastor, eu estou orando por um motivo, mas minha cabeça está longe, meu pensamento está longe. A Bíblia, irmãos, nos ensina a trazer cativo o nosso pensamento, trazer ele para nós, para essa realidade. Ou seja, nós dominando o nosso próprio pensamento, a Bíblia nos ensina a fazer exatamente essas coisas. Então, mas por quê? Porque é interessante, irmãos, porque eu estou tendo algumas coisas assim relacionadas à saúde,
Então tenho visto algumas coisas assim que a respeito do cérebro, a respeito de pensamento, a respeito de como é que funciona essa máquina, que até hoje o homem ainda não conseguiu entender na sua totalidade. É uma coisa assim totalmente inteligente, que se adapta fácil, e ela vai se mudando e se moldando às situações. É interessante, né? O ser humano, ele mostra um pouco disso na sua criatividade, né? Ele mostra um pouco disso. Eu lembro na época da pandemia, irmãos, eu achei que eu tinha visto tudo, mas na época da pandemia eu vi cada coisa, irmãos. Eu passei de van, certa vez estava trabalhando, passei de van num determinado lugar. Eu vi um sujeito andando com a bicicleta. Quantos conhecem aquela bicicleta cargo? Aquelas que tem um negócio na frente assim, um garupa atrás. Quantos conhecem aquela bicicleta? É cargo, né? Tem um negocinho na frente assim de carregar as coisas. E eu vi um sujeito, irmãos, ele chegou, a van estava parada assim no trânsito, ele chegou, ele encostou aquela bicicleta, eu falei, o camarada vai fazer com churrasqueira na frente da bicicleta? Ele parou, encostou, né? E puxou e começou a acender o fogo. Ou seja, nós falamos assim, puxa, mas olha a criatividade do ser humano, devido às circunstâncias, devido à dificuldade. Então, ele se consegue moldar a situação, e principalmente o brasileiro, aquele que gosta de dar um jeitinho em tudo. Ou seja, mas nisso ele mostra que ele está se moldando. Mas as nossas vidas também é assim. O nosso cérebro também é assim. Nós falamos muitas coisas que não percebemos. Eu vou só lembrar você de algumas delas. Por que quando nós vamos fazer uma coisa, e muitas vezes não sai como é que nós gostaríamos que fosse, e a gente fala assim, plano B. Por que a gente fala isso? Nós já nos moldamos, não deu certo, então, segunda opção. Eu sempre falo para o meu filho, nunca existe uma maneira só de você realizar alguma coisa, de você fazer um trabalho. Você sempre tem que imaginar que aquilo, por exemplo, vamos supor que não deu certo, eu tenho que sempre ir com um projeto diferente. Mas isso tem que dar certo, tem que funcionar, a coisa tem que acontecer. Ou seja, mas significa que nós já estamos nos moldando a situações adversas. Porque o próprio Deus não nos prepara, e Deus é maravilhoso, e Jesus também é assim, porque Ele não nos prepara só para momentos bons, mas Ele nos prepara para momentos maus. E o que é isso? Né? Nos faz moldar as situações, Ele nos molda as situações, Ele mostra para nós que com situações diferentes e adversas, nós podemos vencer mesmo assim. Nós podemos continuar e permanecer de pé. Ele, sendo bom, todo-poderoso, diz, tem todo o poder nos céus e na terra. Quando entregamos a vida para Ele, por que Ele não organiza para que as coisas cooperem literalmente, tudo dando certo para nós? Por quê? Porque nós normalmente não aprendemos quando as coisas 100% nos beneficiam. Nós aprendemos e Deus nos dá a oportunidade de aprender quando as coisas elas são contrárias. Porque além, querido, de nós mostrarmos que nós parecemos com Deus de alguma forma. Por exemplo, o homem pecou no jardim do Éden, independente da onisciência de Deus. Independente disso. O que Deus fez? Matou o cordeiro. Preparou e já cobriu o homem e a mulher com as vestes, com a pele do animal, que representava Jesus na cruz. Ou seja, o que é isso? Né? Ou seja, preparação, provisão, adaptação. E assim as nossas vidas constantemente, querido, assim é. Né? Ou seja, e quando nós olhamos aqui, por exemplo, para o Jeremias, aqui nas Lamentações, quando ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ele vivendo em momentos adversos, irmãos, um profeta, ele profetizou um tempo por mais de 40 anos, a princípio nada daquilo que ele profetizou aconteceu, mas ele continuou profetizando. Depois somente ele começou a ver as coisas acontecendo na vida dele, mas a princípio foi tudo adverso. Pensa no homem, irmãos, que se fosse no nosso dia, as pessoas iriam dizer, deu ruim sua profecia. Deu ruim você para profeta, não está dando certo não. E zombavam dele, e caçoavam dele. Sabe, querido, mas toda a profecia de Jeremias aconteceu, se concretizou. Os que desobedeceram aquilo que Jeremias profetizou, infelizmente, acabaram arcando com algumas consequências. Mas Deus viu, Deus fez com que ele pudesse ver a palavra que saiu da boca dele, amando de Deus. Mas ele precisou se moldar em algum momento, irmãos. Ele precisou se moldar. Ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por que eu quero trazer? Porque nem sempre as circunstâncias nos beneficiam e nos ajudam a trazer à memória. Como eu disse, nós controlamos nosso pensamento. Nós podemos trazer coisas boas para dentro de cada um de nós. E como é que nós podemos trazer coisas boas para dentro de cada um de nós, irmãos?
Já que a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ouvindo coisas boas, falando coisas boas, vendo, lendo coisas boas, isso vai atraindo, querido, conversando ali diretamente com o Senhor para que o Espírito Santo traga coisas boas dentro de nós. Ou seja, isso vai alimentando a nossa esperança. E quando nós falamos assim a respeito da nossa mente, desse processador grandão aqui, o meu é um pouco maior, né? Mas quando nós falamos assim um pouco a respeito desse processador, dessa nossa mente, né? Eu estava vendo um pouco a respeito do cérebro, irmãos. Ele programa ali as nossas emoções de acordo com o nosso pensamento. Ou seja, nós pensamos, né, e automaticamente nós somos programados de alguma coisa, de alguma forma, mas através das emoções. Então, você vê que algumas coisas, elas precisam ser curadas, e elas precisam ser tratadas, para que nós venhamos a estar bem, irmãos. Porque muitas vezes nós conversamos com pessoas assim, e a gente pergunta, tá tudo bem? Não tem nada aparentemente de errado. A pessoa fala, não estou muito bem não. Mas aparentemente não tem nada de errado. Mas coisas que muitas vezes não são tratadas, querido, e a pessoa muitas vezes fica trazendo ali na sua mente, aquilo que nós sempre comentamos. Existem coisas que nós precisamos vencer, e Deus não nos deu vitória sobre isso, e nem vai nos dar, irmãos. Pastor, heresia? Não. Deus nos deu vitória sobre o mundo, sobre Satanás, sobre o império das trevas. Mas vitória sobre nós mesmos Ele não deu, e Ele não vai dar. O velho homem, nós precisamos vencer ele a cada dia. Aquilo que muitas vezes carregamos e trazemos muitas vezes para a igreja ou para a vida cristã, e que não serve, aquela bagagem de negativismo, aquela bagagem de as coisas não dão certo, de que eu sou assim mesmo, e de que não muda, é sempre assim, e sabe, querido, esse tipo de coisa nós vamos precisar vencer todos os dias. Eu quero dizer uma coisa para você, isso faz tanto mal, querido, as coisas negativas. Quantos aqui já tiveram experiências de estar em lugares e aquelas pessoas negativas e coisas ruins, pessoas que só falam coisas assim que nunca dão certo e imaginam que a vida é essa mesma? Quantas pessoas já tiveram conversas com gente assim e acabou se sentindo mal? Se sente, querido? A palavra do Senhor, ela contagia, mas isso contamina. É como que uma água suja, querido, que por onde passa, vai espalhando alguma coisa, e isso também interfere no mundo espiritual. Não é simplesmente o fato de entrar nos ouvidos e a gente ouvir e entender, não. Isso acontece no mundo espiritual. Coisas são lançadas nas mentes das pessoas, e isso traz algo ruim. É como, por exemplo, aí entra naquela questão de batalha espiritual. Mas é como, por exemplo, não sei se você já chegou em cemitério. Algumas vezes eu vou, mas algumas vezes eu sou meio que obrigado a ir. Mas sabe, por exemplo, quando a pessoa ela vai no cemitério, você sabe que é um tributo a Satanás. Porque por causa dele entrou a morte no mundo, e por isso existe o cemitério, né? Mas, por exemplo, você já foi aquele momento de você ir no cemitério, e quando você voltar para casa, sabe quando você parece que volta com peso? Sabe? Chega pesado, corpo ruim, mal-estar, aquela coisa ruim. Você fala, Deus, é corpo ruim, não estou muito bem. É comum, porque aquele lugar, a morte, o espírito de morte, ele para naquele lugar. E há espíritos, por exemplo, que agem exatamente nesse lugar. Eles têm essa liberdade, essa legalidade. Ele não pode entrar na pessoa, mas ninguém pode impedir ele de atuar naquela região. Porque é algo que foi dado literalmente, diretamente para eles. Porque o Senhor deles é o dono, né, o autor da morte, né? Como Jesus diz lá em João capítulo 8, no verso de número 44. Mas aqui, querido, voltando para cá, então quando pessoas começam a pensar coisas ruins, pessoas quando começam a pensar coisas negativas, sabe? E elas precisam entender, irmãos, que nada vai mudar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós não podemos mudar o nosso passado. Nós podemos fazer alguma coisa no presente, mas no futuro nós podemos interferir. Amém, querido? O que passou, passou. Já foi. Independente se vai colocar pedra, se vai passar borracha, se vai... Passou, passou. É por isso que nem Satanás tem essa legalidade de, dentro de nós, de colocar coisas ruins, mas mesmo assim ainda muitas vezes faz. Mesmo ele, até mesmo sabendo que Jesus já pagou um preço por isso, mesmo assim. E agora deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que é o pensamento ruim.
E você acredita que pessoas que ainda, elas imaginam que existe condenação sobre a vida delas? Tem pessoas que imaginam que há condenação sobre a vida delas. Ou seja, a influência faz com que ela entenda que há algum peso, alguma conta que ela vai ter que prestar no dia do juízo final. Mas ela também sabe que Jesus pagou um preço já na cruz do Calvário. Mas ela ainda carrega um peso sobre a vida dela. Ou seja, o pensamento dela faz gerar, querido, dentro dela uma atitude. E ela se prostra, muitas vezes ela se encurva, e muitas vezes ela não participa da ceia. E muitas vezes ela diz, não tem perdão sobre mim. Deus não pode me perdoar. Imagine que Deus vai me perdoar. Então, irmãos, pessoas, elas veem problema muitas vezes em tudo, em todas as coisas. E até mesmo nas suas próprias vidas. Coisas que muitas vezes elas têm dificuldade de remover. E é algo assim, querido, que é bem interessante, porque muitas pessoas, dependendo do tipo de autoridade que ela está colocada debaixo, se submetendo a tal autoridade, não depende dela simplesmente para a salvação, irmãos. Sabe? Dependendo do tipo de pessoa que as pessoas deixam ser influenciadas, até mesmo a salvação ela é bloqueada por palavras. Olha só, irmãos. O reino do céu muitas vezes é fechado por palavras de alguém, mas as pessoas elas aceitam isso. Quando, por exemplo, alguém diz assim, olha só quem é a influência: Deus só vai me ouvir se eu orar de joelho, orar na posição A, B, C. Você sabe o que vai acontecer com a vida dela, irmãos? Deus só vai ouvir a oração dela e atender se ela orar naquela posição. Ela traz peso sobre si. Jesus, numa das conversas com os fariseus e com os saduceus, ele disse assim, olha, eles queriam ser mais espirituais do que todos, então, além de as roupas deles serem grandes, largas, eles tiravam suas dobras, e a roupa deles, praticamente varria o chão. Jesus disse assim, olha, vocês nem entram nos céus, e nem deixam os que querem entrar. O que eles estão fazendo, irmãos? Bloqueando a entrada no reino dos céus, através de uma influência. Bloqueando. Você tem ideia do que é isso? Mas porque pessoas deixaram ser influenciadas e guardaram isso na mente, no coração, e elas tomaram isso para suas próprias vidas. Ou seja, sabe, querido? Então, muitas vezes, aquilo que muitas vezes as pessoas ouvem, elas trazem para si, pode gerar solução, ou pode até mesmo gerar um problema para ela, porque ela vai viver em função exatamente das coisas que ela ouviu. Ou porque muitas vezes algumas pessoas dizem assim, pastor, me dá um conselho, você acha que eu vou para a direita ou para a esquerda? Até medo quando alguém fala assim. Você acha que eu vou para a direita ou para a esquerda? Pastor, o que eu faço da minha vida? Então, para nós, sem problema. Mas assim, pastor, o que eu faço da minha vida? O que acontece, querido? Ela está até então, muitas vezes pode estar com a insegurança de fazer algo que até mesmo já tem no coração. Nunca ninguém tem nada no coração, sempre tem alguma coisa, né? Mas às vezes a insegurança de uma voz que muitas vezes ela ouve, ela acha que é a voz de Deus, mas não tem certeza, então ela busca algo para reforçar aquilo que ela já às vezes está querendo fazer, mas não tem assim uma segurança. E quando a pessoa ela faz algo sozinho, querido, ela tem uma certa insegurança. Mas quando ela recebe pelo menos uma palavra de alguém, é assim mesmo, tal. Ainda que ela não tenha tanta certeza, mas alguém falou para ela, é assim mesmo, então ela pega e vai. E ela pega e age. Mas isso é trabalhado muitas vezes na mente, né? Mas agora deixa eu falar uma coisa para você, querido. Entre tantas coisas que muitas vezes, muitas pessoas dizem e são negativas para a sua própria vida, eu quero dizer para você, irmãos, dispensa as coisas negativas da sua vida. Manda embora, querido, aquilo que muitas pessoas, elas olham muitas vezes para você, olham para o teu perfil, olham muitas vezes para aquilo que você está fazendo, para o trabalho que você tem, para o que você está estudando, para você ser um dia, para a tua família. Muitas vezes a pessoa já joga não para tudo quanto é lado. Ela distribui não para tudo quanto é lado. Não vai dar certo, não sabe? E muitas pessoas viram reféns dessas informações, dessas palavras. E se elas aceitam, elas vão viver por essas palavras. E é por isso que muitas vezes, irmãos, nós precisamos abençoar. Já vou voltar aqui. É por isso que muitas vezes nós precisamos abençoar até mesmo as crianças que estão no ventre da nossa, no caso meu, da nossa esposa, né? Desde que sabemos que nós teríamos filhos e a esposa estava grávida, nós oramos abençoando. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que liberamos palavra para a criança, para
feto até mesmo, para aquilo que está no ventre, aquilo já começa a receber influência, mesmo aparentemente não entendendo. Mas olha o poder de tudo isso, irmãos. Ainda não tem o juízo perfeito, está lá no ventre, mas já recebe influência. Então a nossa vida toda praticamente é gerada em torno disso. Claro, os marqueteiros, eles sabem muito bem disso. A mídia sabe muito bem disso. Pastor, eu tô vacinado com relação a essas coisas. Quantos aqui já compraram alguma coisa que nunca precisaram, nem tinha utilidade, mas compraram porque disseram que estava barato? Quantos já fizeram isso? Eu estou com a mão levantada aqui já, irmão, fica tranquilo, pode levantar comigo. Então, irmãos, aí a gente pergunta assim, mas você comprou por quê? Porque estava barato. Mas você precisava? Não, é porque estava barato. Você fala. Aí o sujeito, ele tira o preço, é sempre R$ 9,99, nunca é 10, mas também nunca devolve um centavo, marketing. Mas aí, irmãos, aí ele sempre custou R$10. Mas ele tira aquela placa de 10 e coloca de 20 por R$ 9,99, irmãos. E o sujeito tem influência, nossa, de 20 por R$ 9,99, eu vou comprar. Ele nunca comprou quando estava 10, mas agora é de 20 por R$ 9,99, ele vai comprar. Então eles vão trabalhando na mente, das pessoas, vão influenciando, e as pessoas, elas vão virando reféns. E aquelas pessoas aí que estão aí atrás de um telefone, que vendem aquilo que não queremos comprar, e acaba muitas vezes convencendo através, de uma boa oratória, através ali de uma lábia, vamos dizer assim, como diz o paranaense, e acabam influenciando, mas tudo, irmãos, gira em torno disso, de influência. Quando você vai entrar numa empresa, irmãos, a pessoa ela olha por cima assim, o que você precisa fazer para o entrevistador, que normalmente é um psicólogo, alguém assim, o que você precisa fazer, irmãos? Convencer a pessoa de que você naquela empresa vai fazer diferença, ou seja, precisa fazer o quê? Convencer. De que lá você vai fazer diferença. E não convença para ver, tem tantos candidatos lá, aquele que se expressar melhor, e não é, irmãos, porque a pessoa não vai saber a habilidade do outro, é a fala, ali é a conversa. A habilidade ele vai saber no dia a dia, mas até então, conversa para pelo menos ter oportunidade lá na empresa. Então tudo, irmãos, praticamente gira em torno disso, Quando nós namorávamos, por exemplo, bom, a gente não é um modelo, irmãos? Mas a gente precisava casar, irmãos? Então o que a gente fez? Somebody love, tem que ter uma conversa, tem que ter alguma coisa aí para influenciar, de alguma maneira sim. Mas, irmãos, a respeito das coisas, irmãos, que são projetadas para a nossa vida, qual que é a nossa expectativa para o nosso dia, irmãos? Para o nosso dia de amanhã? O que nós esperamos para o nosso dia de amanhã, diante de muitos históricos, muitas vezes, que vêm tentando nos perseguir, irmãos? Porque a história, irmãos, da nossa vida, sendo ela boa, talvez não tão boa, irmãos, não pode mexer com o nosso presente, irmãos. Não podemos viver pensando no passado. O povo do Egito, irmãos, estava lá quase que entrando na Canaã, falando da cebola e do pepino do Egito. Ou seja, e não entraram, mas estavam vivendo mais no passado do que no presente. E eles não puderam ter o futuro como Deus gostaria de dar a eles. Então, qual é a expectativa para o nosso novo dia, para o dia de amanhã? Pastor, o dia de amanhã para mim vai ser a mesma coisa. Não vai mudar em nada. Sabe, querido? Qual a nossa expectativa, querido, para o final do ano? Qual a nossa expectativa? O que você tem de expectativa para o final do ano? Qual a nossa expectativa, querido, para a nossa família? O que nós temos planejado, programado diretamente para a nossa família? Sabe, querido? Como nós temos interpretado as coisas que elas têm chegado até nós? Como é que nós temos interpretado tudo isso, irmãos? O que nós temos aprendido com essa cartilha que o mundo tem mostrado para nós? O que nós temos aprendido com isso? Sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. A interpretação dos fatos, irmãos, junto com as experiências que nós temos, experiências anteriores, elas começam a formar convicção para nós. Fatos com experiências formam convicções para nós. E é por isso, se você ler, na maioria dos livros de batalha espiritual, se você ler a respeito disso, você vê que embora o inimigo ele não saiba ler a mente das pessoas, não possa, ele é limitado por isso, mas ele consegue ter ideia mais ou menos do perfil daquele camarada, como é que ele vai ser. Por causa do histórico. Ele traça um histórico da pessoa. Bom, o pai foi tal, o filho tal, então o avô, o tataravô, tal, então tendência. Tá. E por que a gente parece com um parente que muitas vezes nem mora na nossa casa? Não.
Quem tem sobrancelha encontrada assim, mas é um parente lá que eu nunca nem vi. Você diz que é parecido comigo. Poxa vida, nem sei quem é. Mas nós sempre nos parecemos de alguma forma com alguém. Então ele começa a traçar algumas coisas e ele chega ali no nosso próximo de nós. Ele imagina mais ou menos como é que a gente vai ser, como é que a gente age diante de situações e começa muitas vezes, mesmo não dando brecha, ele começa muitas vezes ali trabalhar em torno daquilo e conforme damos legalidade, respondemos alguma coisa, estamos dando informação. Para o império das trevas, como é que eles vão atuar na nossa vida? Olha só, damos a arma para o nosso próprio inimigo. Damos a arma para o nosso próprio inimigo. Sabe, irmãos, os discípulos, eu quero estar encerrando com você, os discípulos, eles se decepcionaram muito quando Jesus morreu e quando Jesus foi sepultado, se decepcionaram muito. Jesus tinha dito uma palavra para eles, irmãos. Jesus havia dito, só Jesus havia dito. Uma pessoa, por mais que tenha sido o mestre deles. Mas quando Jesus morreu, eles encontraram muitas pessoas chorando. O que é isso, irmãos? Influência. E eles ficaram com o quê, querido? Com que palavra? Jesus morreu. E eles carregaram isso com eles. E como eles entenderam que Jesus morreu, eles voltaram para a velha vida. Bom, afinal, Jesus morreu. Eles foram influenciados pelo sistema e por aquilo que estava em volta deles, mesmo tendo sido uma palavra liberada sobre a vida deles do próprio Jesus. Você entende? Não que eles não acreditavam em Jesus, mas a influência, irmãos. Não que as pessoas que chegam diante do Senhor, elas não acreditem, mas muitas vezes são influenciadas a fazerem coisas que são erradas. E muitas vezes acabam se desviando da presença do Senhor. E muitas vezes, querido, elas não conseguem voltar. Eu não vou ler para você direto não, mas a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9, diz assim, que haja entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, mesmo pensamento, comportamento, a maneira de ser. Que mesmo algo contrariando, batendo de frente, e até mesmo trazendo muita dor para ele, por um problema que nem era dele, mesmo assim ele não desviou o foco. O foco dele continuou, cruz. A cruz vai trazer dor, mas o foco é cruz. A cruz fez ele ali suar gotas de sangue por causa de tamanha angústia, mas era a cruz. A cruz fez ele dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não perdeu o foco, querido. Mesmo assim, mesmo amigo dizendo, o Senhor não vamos deixar fazer isso com o Senhor. Mesmo assim, ele não perdeu o foco. Ou seja, vivia em um mundo totalmente corrompido, mas não deixou se corromper com os seus pensamentos, nem com as suas atitudes. Sabe, querido, nós podemos controlar, querido, as nossas emoções, nossas vidas, ou nós podemos ser controlados por elas. Sabe? Ou nós podemos ser controlados por elas. Nós podemos controlar nosso comportamento, ou nós podemos ser manipulados por eles. Sabe? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ai pastor, a hora que eu percebi, eu já fiz. Você conversou com pessoas assim já, não? A hora que eu percebi, ai pastor, já foi, ai, agora já. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Sabe, querido? Ou seja, aquilo vem de uma maneira tão forte, sabe? Ai, a hora que eu vi, já comi esse fruto. Nem vi que cor que era esse fruto. Já comi, Eva deu, eu comi. Ou seja, influência, querido. Mas o Senhor, Ele nos ensina. Sabe, querido? E eu quero mostrar exatamente para você, exatamente isso nessa noite, irmãos. Porque é tão difícil nós amarmos a nós mesmos. E é por isso que nós temos dificuldade de amar o nosso próximo. Pastor, eu me amo. Eu me amo. Estou quase cantando uma música lá. Eu me amo, não consigo mais viver sem mim. Não vou falar melodia aqui, porque você conhece muito bem. Sabe querido? Eu me amo demais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se ama? Você vai no médico com frequência? Você vai no médico com frequência? Conforme o calendário, você vai no médico... Não responde para mim não, responde para você mesmo. Você vai no médico com frequência? Porque quem ama, cuida. Né? Você procura ouvir coisas que só fazem bem para a tua mente, para o teu coração? Quem ama, cuida. Você só lança coisas boas porque você sabe que isso vai retornar para você mesmo? Você só faz isso só? Quem ama, cuida de si mesmo. Então é tão difícil nós amarmos a nós mesmos. E é por isso que o Senhor disse assim, olha, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, ame o Senhor teu Deus, todo o seu coração, todas as forças, todo o teu entendimento, toda a tua alma. E esse é o primeiro mandamento. E o segundo
é semelhante ao primeiro. Ame o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, isso que eu quero trazer, querido, a gente tem dificuldade de amar a si mesmo. E se a gente tem dificuldade de amar a si mesmo, como é que vai ao próximo? Sabe? É uma coisa assim tão... Eu não vou dizer algo para o meu próximo porque eu sei que, sabe, isso não vai fazer bem para mim se eu ouvisse isso. Que tipo de ambiente eu gostaria de frequentar, de estar, para fazer bem para mim? Porque depois que eu fizer bem para mim, eu aprender a amar a mim mesmo. Aí então eu vou aprender a amar o meu próximo. Independente daquilo que eu ouça, aquilo que o mundo me ensina lá fora, sabe? Independente disso, independente desse tipo de influência, eu preciso aprender a amar o meu próximo. Mas eu não posso, querido, ser influenciado diretamente pelas coisas que entram nos meus ouvidos. De maneira nenhuma, sabe? Porque acima disso, irmãos, nós temos um manual que se chama a Bíblia Sagrada, se chama Palavra de Deus. Amém, querido? Nós temos esse manual conosco. Esse manual nos ensina, querido, a vencer todas as coisas. A vencer, a superar todas as coisas. Eu quero nessa hora estar apresentando, querido, nessa hora, nesse momento, já estaremos encerrando. Mas muitas coisas são tão difíceis, irmãos, de serem vencidas, que elas precisam que nós venhamos a insistir, para que nós venhamos a realmente mostrar que nós queremos. O Senhor diz, bater, bater, abrir-se-vos-á. Então muitas coisas nós precisamos insistir, para mostrar para nós mesmos que nós queremos. O quanto você gostaria, por exemplo, querido, de vencer, de você ter uma comunhão com Deus, ter comunhão com aqueles que estão ao teu redor, quanto você gostaria, querido? O quanto isso faria bem para você, para a tua própria alma, o quanto faria, sabe? Mas muitas vezes aos olhos das pessoas isso é quase impossível. É quase impossível. Muitas coisas podem ser quebradas através da oração, mas muitas coisas nós precisamos vencer no nosso próprio dia a dia. São lutas constantes, mas o Senhor diz que é capaz. Amém, querido? Se coloca de pé nessa hora. Se coloca de pé nessa hora. Se coloca de pé, querido. Se coloca de pé. Muitas vezes nós não conhecemos a nós mesmos, irmãos. E muitas vezes nós não sabemos o ser que está aqui dentro. Que às vezes até mesmo diante de alguma atitude que tão inesperada, a gente se assusta com aquilo que a gente mesmo faz. E a gente diz assim, mas eu achei que eu ia reagir diferente, porque a gente não se conhece. Mas quando a gente passar a se conhecer, muita coisa vai mudar na nossa própria vida. Quando a gente passar a não ser influenciado por aquilo que está ao nosso lado, sabe? A gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de estar...